Irmãos, semana passada nós fizemos nosso papo radical, amém? Foi bênção, né? No final do culto. Mas nós vamos testar agora, fazer em outro momento e estipular um assunto específico, amém? E todos os momentos que nós fizermos no culto, isso aqui vai se chamar papo radical. Fala pro seu irmão, papo radical. Papo radical. Amém? De radicais livres. E papo de papo. Amém? Papo reto. Hoje, cada vez que nós fizermos, nós queremos fazer um tema. E eu estava conversando com a Adriana. A Adriana, geralmente, quando ela estiver aqui, ela vai me ajudar. Vamos falar sobre vários assuntos. Mas hoje nós vamos começar falando do assunto preferido dos jovens. Qual que é? Qual que é o assunto preferido dos jovens? Repete aí, Rose. Relacionamento. Desejo de Deus, aceite, glória. Então, mas nós vamos trazer alguns princípios específicos. Tem como projetar meu WhatsApp ali? A maioria dos irmãos tem, mas se der para projetar é bom também. Então, você pode fazer perguntas. As melhores perguntas nós vamos responder aqui, mas não vamos demorar, que nós temos pouco tempo, então nós vamos fazer uns 15 minutos mais ou menos. Amém? Agora é hora de você pegar o celular. Entendeu? A melhor pergunta vai ganhar um prêmio, como na semana passada. Amém? Mais uma pulseira dos radicais livres, ó. Olha aí. Pega aí na mochila aí pra mim, Canhão. Quem não ganhou a pulseira semana passada, tem a oportunidade agora. Aproveita. Quem não tem celular, Sim, pede celular. papelzinho. Pede celular emprestado do vizinho, aí você... Não, é porque às vezes a pessoa não quer expor a pergunta, entendeu? Não quer que as outras pessoas vejam que foi ela que perguntou. Ela quer fazer uma pergunta anônima. Esse é o problema. Faz sentido. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre relacionamento e eu queria falar sobre um assunto específico que eu estava meditando nessa semana. Que é, os jovens hoje em dia, a maioria não querem se casar. Amém? A maioria... Ó, o Caio Isso é mentira. É que ele quer casar. É que ele é da minoria, não entendeu? Mas existe uma desconstrução no mundo hoje, é uma mentalidade mundana, nós estamos falando sobre mentalidade, de que é contra o casamento. Então, o casamento é algo antigo, é algo ultrapassado, é algo conservador. Você ter uma família, você ter uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, se unir e formar uma família e viver o propósito de Deus se tornou algo ultrapassado. Então, lá fora, isso você não vê mais. Antigamente, né, os desenhos, até os próprios desenhos da Disney, né, ali era o sonho das princesas, encontrar o príncipe, se casar e viver feliz para sempre. Hoje, ia beijar o sapo virava príncipe. Hoje em dia, você não vê mais isso nem nos desenhos mais. Então, hoje em dia, são as mulheres poderosas, né, que não é o desenho, né, mas até mesmo os desenhos, né, o Relâmpago McQueen, o personagem principal virou uma mulher. Os Incríveis, a mulher se tornou a principal na história. Então, a ênfase vai virando completamente para fortalecer o lado feminino. Nós não somos contra as mulheres, pelo contrário, o Evangelho mostra o lugar da mulher e a palavra fala que diante de Cristo não existe judeu, nem grego, não existe homem, nem mulher. Todos nós somos iguais diante de Deus. Amém? Amém. Agora, mas existe uma desconstrução, principalmente fortalecendo essa questão feminina, porque hoje em dia a maioria dos jovens, né, a mulher ela é para frente, ela vai, ela resolve, ela estuda, ela se forma, ela tem uma carreira, e os homens são os boca aberta que não faz nada e não sabe o que quer, só quer viver jogando videogame, né, só quer viver
ali assistindo Netflix. Essa é a realidade que você vê lá fora e muitas vezes esse é o seu contexto. Então, tudo isso é uma desconstrução maligna para que você não queira se casar. Então, assim, você não precisa casar, você pode ficar, você pode ter relacionamentos abertos, você pode se relacionar com um, com outro, mas você não precisa casar. Ou pode só juntar, né? Que é outra coisa que acontece muito nos nossos dias. Meu irmão, você não sabe a quantidade de pessoas que nós recebemos que são juntadas, né? Que estão ali, que juntaram os trapos, mas não se casaram, não oficializaram. E se você não sabe, meu irmão, isso é pecado, tá? Porque você está tendo uma intimidade, uma relação sexual com uma pessoa fora da aliança do casamento, que é formalizada diante dos homens e diante da lei. E as pessoas normalizaram essa questão de você se juntar. Aí você vive com uma pessoa um tempo, se não der certo você separa, depois você junta com outro, ou você não junta com ninguém, ou você vive uma vida de promiscuidade. Então, existe um trabalhar maligno que é contra o casamento. Amém? E eu falo isso principalmente dando ênfase na questão das mulheres, porque as mulheres hoje não querem mais se casar. Alguns homens até sim, mas as mulheres, na sua maioria lá fora, não querem casar. Né? Justamente por essa ênfase da carreira, por essa ênfase de toda a questão, não, porque eu quero... Não quer ser mãe também. Não querem ser mãe, não querem casar, ser uma dona de casa ou ser uma mãe, né? Não estou dizendo que você tem que ser isso, mas ver com maus olhos a pessoa que escolhe essa opção, que escolhe cuidar, criar os filhos. Então, tudo isso é uma construção de uma mentalidade que ela é maligna. E nós precisamos combater isso com a palavra de Deus. Por quê? Porque casamento é algo de Deus, irmãos. Eu creio que se você só vai viver, a não ser que você tenha sido chamado para ser eunuco, como a palavra de Deus diz, como o apóstolo Paulo recomenda, a não ser que você tenha sido chamado para isso, o seu propósito em Deus vai ser cumprido junto com sua esposa ou junto com seu marido. Amém? Isso é propósito de Deus, até mesmo no nosso contexto da igreja. Na nossa igreja, irmão, nós não temos pastores que não são casados. Se você não for casado, você não pode ser pastor. Mas eu quero ver. Meu irmão, você não pode. Para guardar a sua vida, porque nós entendemos que é um ministério do casal. Nós entendemos que a maior contraponto que nós podemos fazer para o mundo e para o diabo hoje é uma família estruturada, com filhos abençoados, que vive o propósito de Deus. Esse é o maior contraponto que nós podemos fazer. Então, existe um trabalho mundano lá fora contra isso. Os adolescentes não têm o sonho de se casar, os jovens não querem se casar. E nós estamos aqui para quebrar isso. Então, que no nosso meio, nossos adolescentes têm um sonho de casar. Amém. As nossas irmãs, eu converso com as irmãs, eu falo para as irmãs não escutam. Eu tive que falar com muitas irmãs, mas muitos deixaram a questão do casamento, principalmente para você que é mulher, em segundo plano. Não, eu dou prioridade para o meu trabalho, eu dou prioridade para os meus estudos, e casamento é um negócio assim, lá longe. Deixa eu te falar, meu irmão, se você já tem 18 anos, e você é homem ou mulher, você já deveria começar a pensar nisso. 18 anos, hein, gente? Se você... Ressaltando. Na verdade, se você é adolescente, você deveria pensar nisso, você deveria almejar isso. Mas se você já tem 18 anos, você deveria começar a levar isso em consideração. Por quê? Quanto mais você vai deixando isso em segundo plano, mais tempo vai se passando, mais difícil vai ser para você casar. Tá me escutando aqui, irmãs? Quanto mais... Eu casei com 26, ó. Já foi mais... Seu microfone. Som. Você não desligou ele? Som. Som. Tem que ter um som. Aí. Eu tenho, Então, aí, tipo assim, eu tava conversando com uma jovem esses tempos atrás. Não, eu não penso em relacionar agora. Eu tenho 23 anos. Eu quero fazer uma formação, eu quero fazer um pós, etc.
amém, tudo bem, é a sua escolha. Mas deixa eu falar para você, quanto mais você deixar essa questão em segundo plano, mais difícil vai ser para você casar lá na frente. E aí você vai chegar nos 26, 27, 30, 35. E quanto mais velho você fica, mais difícil fica de você casar. Eu falo isso por experiência própria. A Adriana tem várias amigas da idade dela ou mais velhas que estão solteiras hoje. Mulheres de Deus. Mulheres, né, da vida da igreja. Mas que estão, de um certo modo, estagnadas. Por quê? Porque talvez deixaram essa questão do casamento em segundo plano. Em stand-by. Então, assim, eu falo isso para todos, mas principalmente para as irmãs. E para os irmãos também. Tenha isso como prioridade. Ore por isso. Amém. Ore por isso. Se abra para relacionar, se abra para conhecer, fazer amizade. Que é o que nós falamos muito para os jovens, mas as pessoas não nos ouvem. Né? Aí vai conversar com a pessoa. Ah, não, que ele é isso. Você vai casar como? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos. Eu tinha convicção de que eu ia ser pastor. E para eu ser pastor, eu preciso ser casado. Então, assim, eu já fui preparado sabendo que eu tenho que conhecer uma pessoa, que eu tenho que me casar. Conheci a Adriana no seminário. Eu tinha 20 anos. A Adriana tinha 25. E nós começamos a se relacionar, casamos rápido. Eu casei, eu tinha 20... Vou falar, deixa eu terminar o raciocínio, senão eu perco ali. Pode falar, então. Não, é porque assim, às vezes, né, as irmãs olham o irmão mais novo, como eu olhei também na época, e falei assim, não, mas 20 anos, né? Eu já tenho 25. Mas sabe de uma coisa? Eu não fechei o coração porque ele era mais novo que eu. Falei, eu vou conhecer o irmão, vou fazer amizade. Se não der certo, a gente é amigo, de boa, e deu certo, olha aí. Então, assim, eu me casei com 21 anos, irmãos. Porque eu tinha convicção daquilo que Deus tinha para mim e que seria rápido. Então, nós vamos fazer 9 anos de casado? 9 anos de casado. Nós somos novos. Eu vou te falar, meu irmão, não me arrependo. Não me arrependo, pelo contrário. Eu acho que se você casar novo, se você é alguém que entende o chamado, entende seu ministério, entende aquilo que Deus tem para você, para sua vida, eu creio que, na verdade, vai ser uma solução para vocês. Amém? Então, quer complementar isso que eu estou falando? Amém. Sobre essa questão de casar mais jovem, né? Como eu tive a experiência, não ao contrário, né? Eu casei um pouco depois. Mas o meu caso específico é porque Deus já sabia, né? Que o meu escolhido era mais novo que eu. Então não podia casar com 20 anos, né? Senão o Vitor ia ter 15, aí ia ser pedofilia. Então, olha só, presta atenção. Não posso nem ficar falando essas palavras, né? Misericórdia. Tá gravando. Mas, enfim. Eu acredito que existe essa mentalidade, porque muitas vezes as pessoas acham que você ser casado, você vai ter muitas responsabilidades e você não vai conseguir conciliar as duas coisas. E isso, na verdade, é mais uma barreira na mente do que, de fato, a realidade. Porque quando você se casa, tem muitos sonhos e muitas coisas que é muito mais fácil conquistar a dois do que você conquistar sozinho, né? Então, essa foi a nossa experiência. A gente se casou num contexto assim, financeiro bem crítico. Não recomendo para ninguém. Nós não recomendamos, né? Que as pessoas façam o que nós fizemos. Irmãos, mandem perguntas. Vai mandando as perguntas enquanto isso. Mas eu acredito que você tem sim que ter uma base, né, financeira. Mas o que seria essa base financeira? Você ter um emprego, né? A outra pessoa também tem um emprego. Né? Você ter as condições mínimas de manter uma casa, um aluguel, uma água, energia, a internet, as compras de casa. E é tão bom, é tão precioso. Irmãos, e casamento é tão de Deus que eu vou falar para vocês. Deus, ele respalda aquilo que ele abençoa. Agora, você não sabe a profundidade disso que eu estou te falando. Porque se Deus abençoou o seu casamento, se o seu casamento é algo de Deus, que Deus formou, planejou, não vai te faltar nada. Os jovens, às vezes, têm aquele pensamento, eu tenho que ter um carro primeiro, eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que mobiliar o apartamento, eu tenho que ter várias coisas, depois eu penso em casar.
E, na verdade, não é necessário nada disso. Você não precisa ter bens materiais. Você precisa ter um trabalho, coração, uma disposição para trabalhar, e os dois vão construindo juntos. E é tão bom construir junto, porque isso une mais o casal. Isso é tão bom você sonhar junto, você querer conquistar as coisas junto, né? Então, isso vai fortalecendo o casamento. Os dois vão construindo aos poucos, né? Aquilo que eles precisam. Amém, irmãos? Então, essa questão de você construir junto é uma verdade, irmãos. Muitas pessoas hoje fazem faculdade casados. Têm um avanço profissional casado, porque, na verdade, é só bênção, irmãos. Só bênção. Você tinha um salário, quando você casa, você vai ter 2 salários. Amém. Você tinha lá uma cama de solteiro, um computador, e aí você casa, você vai ter as suas coisas, você vai ter a sua casa. Então, assim, ó, é bênção. Você consegue construir, né, a sua vida a 2, e é uma bênção, irmãos. E, assim, não espere ter que conquistar muitas coisas para que você se case. Quando nós casamos, nós tínhamos lá uma cama. Mas não siga o nosso exemplo nesse sentido, entendeu? Não siga, é só um testemunho. É igual eu falei, eu não recomendo para ninguém. Você pode casar muito melhor do que eu. Mas nós tínhamos uma cama, nós tínhamos um fogão, nós tínhamos uma geladeira. Um tanquinho de lavar roupa, não era máquina, não, era um tanquinho. Tinha pia no apartamento. Aí nós tínhamos um colchão de solteiro, que era o sofá. Nós tínhamos uma TV de 14 polegadas e um DVD. E um Que a DVD. gente assistia filmes. Era isso que nós tínhamos. 4 pratos, 4 copos. Foi. E assim nós casamos e construímos a nossa vida, a nossa história. Então, assim, esse é outro conceito mundano. Ah, não, você tem que estar estabilizado. O que é estar estabilizado? Dependendo, às vezes o estabilizado, na verdade, que você está buscando, você vai demorar anos para conseguir. E talvez vai chegar lá e você não vai ter casado. Então, esse é um problema. Vamos responder as perguntas aqui. Amém? Deixa eu começar pela primeira aqui. É errado se relacionar com 14 ou 15 anos? Irmãos, questão de relacionamento. Não é a questão de certo ou errado. A pergunta é, você está preparado para casar? 14, 15 anos, legalmente você não pode nem se casar. E nós estamos aqui falando de casamento, porque, se você não sabe, crente se relaciona para casar. Propósito, né? Amém? Com o propósito de Propósito de casar. Com 14, 15 anos, você não pode casar. Então, você se relacionar nesse tempo, você só vai estar adiantando e criando um problema para você no momento onde você deveria, na verdade, estar focando em outras coisas. Não digo não priorizar e não pensar em casar, mas esperar a hora certa. Então, eu creio que a hora certa de você se relacionar é quando você tem uma mínima estrutura para casar. Porque nós nos relacionamos para casar. Porque se você relacionar com 14, 15 anos, você vai ter que ficar ali pelo menos uns 4 anos, né, esperando para você poder casar. Andar em santidade. Legalmente. Relacionando por 4 anos, olha. Não sei quem consegue, eu não conheço ainda. Quem conseguiu. Impossível. Então, Talvez assim, você consegue, mas olha, difícil. não é questão de poder ou não. É uma questão, você está preparado para isso? 14, 15 anos, na verdade, é um momento de você focar em outras coisas que não o casamento. Quando você fizer 18, aí isso deve se tornar uma das suas prioridades. Amém? Tem uma hora certa para se fazer corte? Como saber se a pessoa está preparada? Responde aí, amor. Tem uma hora certa? Eu acredito que primeiro, a Bíblia fala aquele versículo assim, que primeiro vem o natural, depois o espiritual. Isso é verdade. Primeiro o natural, depois o espiritual. Procura lá depois pra você ver. Procura aí no Google isso aí, essa frase. Você vai ver o versículo. Acha a referência aí pra mim. O que é primeiro natural? Para você se casar, você consegue sustentar uma família, né? Eu não digo assim, irmãos, viver uma vida de luxo, é lógico que a gente quer melhor. Nós estamos aqui ministrando para vocês
sobre nobreza, sobre mudança de mentalidade. Você não deve se conformar e viver uma vida medíocre. Só que você precisa entender o tempo e o modo. Como eu falei para vocês, você vai subir a escada, você vai subir o degrau, né? Você não vai começar lá de cima. Até porque é tão bom você crescer, você entender os processos. Então, por exemplo, o momento de você entrar na corte é o momento que você tem um emprego, você ganha um salário assim razoável para manter uma casa, ou que pelo menos, né, se juntando com o salário da outra pessoa que você está interessado, você consegue manter uma casa, pagar um aluguel, né, as contas básicas, e também, não só a questão financeira, mas questão emocional. Projetou? Amém. 1 Coríntios 15, 46, fala assim, ó, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E casamento é algo espiritual. Casamento não é algo natural. Mas você precisa do natural primeiro. Você precisa ter essa preparação financeira para você também desfrutar, não passar perrengue no casamento. Graças a Deus, assim, ó, eu e o Vitor, a gente já passou muito perrengue. Só que, como nós dois éramos maduros em Deus, isso nunca afetou o nosso casamento. Às vezes a gente dava risada das coisas que aconteciam. Às vezes, né, vou até expor aqui umas coisas que, irmãos, misericórdia, vocês não escandalizam não. Mas já aconteceu, cortar a luz de casa. A gente dava risada, vamos pegar as velas e jogar a luz de velas. Mas só que eu não quero que vocês passem por isso, entende? Se você está com 14, 15 anos, e olha que eu já tinha 26 anos, eu já era formada, eu já trabalhava na minha área lá em Goiânia. Só que o meu contexto, eu deixei tudo para viver uma vida missionária. Isso aí já é outra pregação, entendeu? E vocês ainda têm a oportunidade de construir. A gente está numa cidade muito próspera. Você tem muito tempo de você construir o natural, né? Claro que você não precisa, igual eu falei, tem uma mansão primeiro, um carro de luxo, para depois você casar, né? Você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas primeiro o natural. E você precisa ter uma maturidade emocional. Você não pode ser um menino, uma menina, sabe? Você tem que ter o mínimo assim. Você tem que saber ouvir não. E por isso que é bom a vida da igreja. Por quê? Porque na vida da igreja a gente aprende isso. A gente aprende com os nossos líderes, a gente aprende com os nossos pastores. A gente é contrariado muitas vezes. E isso são situações que você vive no casamento, no relacionamento. Se você está conhecendo alguém, às vezes a pessoa vai te chatear, vai te desagradar. E aí você vai ter sabedoria e postura para agir no momento de crise. Para agir no momento em que as coisas não vão bem no relacionamento. Então, tudo isso é uma preparação. Você estar envolvido na vida da igreja, acredite, te ajuda muito no seu casamento. Eu falo por experiência própria. Te ajuda a passar por muitas coisas. Crise que às vezes as pessoas separam por conta disso. Você não vai separar. Por quê? Porque você aprendeu o caminho. Você aprendeu o caminho certo. Amém. É o que eu vou pregar hoje. Aleluia. Vamos responder de bate-pronto agora, vai. Tá bom, você pediu para responder, eu empolguei. Agora tem que sair de bate-pronto porque o tempo acabou já. Tá bom. Quando conhecemos alguém e vamos orar, como sabemos se é a voz de Deus ou o nosso coração? Olha, essa questão do orar no relacionamento, eu creio que é uma coisa que ficou muito mistificada. Então, assim, eu creio que você deve prestar, em primeiro momento, muita atenção em coisas que são exteriores. E não seja só aparência física, hein? Como a Adriana falou, primeiro o natural, depois o espiritual. Então você precisa ver se é alguém que você consegue lidar, se é uma pessoa que você gosta não só da aparência, mas do jeito, como ela é no dia a dia, se ela como ela trata a família. Como ela trata a família. Perguntar para o líder, perguntar para o discipulador, para o pastor, ele certamente vai te dar um feedback. Para depois você realmente buscar em oração. Então, assim, no relacionamento, as pessoas na igreja andam mistificando muita coisa, orando 1 ano para entrar na corte, depois... Não, se você orar 1 ano para entrar na corte você vai fazer o quê? Você vai jejuar 40 dias, 40 noites para casar? Então, assim, olhe primeiro aquilo que é natural, busca o conselho de pessoas e você não vai ser enganado pelo seu coração. Sim? Se abra para fazer amizade. Isso é tão importante. Quando eu estava solteira,
Então, alguns irmãos, né, queriam me conhecer e tal. Eu nunca falei que eu não queria conhecer nenhum irmão, você acredita? Não sei se você pode acreditar nisso, mas é verdade. O irmão ia nas minhas amigas, vamos sair, vamos, eu quero conhecer a Adriana. Eu ia, eu saía, eu dava risada, a gente comia e tal. Mas aí via que não era, que não dava certo, que não encaixava, beleza, então cada um segue sua vida. Mas hoje as pessoas acham assim, que Deus vai mostrar, essa aqui é a pessoa certa, eu vou casar com fulano. Vai vir uma luz do céu, uma seta em neon vai falar assim, ó, esse. Você tem que fazer amizade, você tem que conhecer, como é que você vai saber? Não tem como você saber se você não se abrir para conhecer. E o fato de você fazer amizade, querer orar com a pessoa não é um convite de casamento e nem é uma garantia que vocês vão se casar. Vocês só estão se conhecendo, é só uma amizade. Amém. Precisamos ser mais rápido agora, que não entrou várias perguntas. Glória. Como saber se é a coisa do nosso coração ou é a vontade de Deus? Nós acabamos de responder essa pergunta. Como o casal deve lidar com interferência de terceiros no relacionamento? Parentes, amigos, pais e mães. Olha, você precisa... Isso é uma pergunta que precisa... Nossa, essa aí vale a terceira, eu acho. Nossa, essa foi boa. Eu acho que essa aqui eu não vou nem responder agora. Vamos deixar... Nossa, essa não tá... momento. Essa vale uma pregação. A corte, você precisa envolver pessoas. Então, existem pessoas que você precisa aproximar. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas que você vai ter que excluir. Você vai ter que selecionar quem você vai ouvir. E você precisa ter maturidade para saber isso. Então, isso aqui, pergunta boa. Essa dá uma resposta. Esse aqui vale um outro papo radical. Vou guardar esse aqui, vou salvar. Esse aqui acho que ganhou a pulseira, mano. Não, essa foi muito boa. É ruim na adolescência pensar ou sonhar em casar? Esse é exatamente o tema do Papo Radical. Você deve sonhar e pensar em casar na adolescência. Deve ser um sonho para você. Você só não pode relacionar, né? Isso não é ascensão e relacionamento com uma pessoa e casar essa. E relacionar com a pessoa, casar, né? Amém. Glória a Deus. Outra pergunta, é pecado se apaixonar por alguém da igreja? Não, é. Não. Capaz. Glória, ó, o negócio. Tem gente apaixonada. Essa não pode. Essa não pode ganhar a pulseira, que não pode revelar quem fez. Não é errado. Mas essa não pode ganhar a pulseira, porque a gente não pode revelar quem fez. Não é errado, irmãos. Na verdade, é bênção de Deus. É bênção. Isso aqui vale um outro papo radical. Amém? Não vou estender mais. Casamento é uma coisa boa. Com certeza, casamento é uma coisa excelente. Casamento é propósito de Deus. E é algo que Deus ama. Porque Deus escolheu o casamento para ser o símbolo entre a união da sua igreja e Cristo. Um dia, Jesus vai casar com a igreja. E quando nós nos casamos aqui, nós estamos, de uma certa forma, profetizando aquilo que vai acontecer. Amém. Então, casamento é algo de Deus, é algo maravilhoso. Só falar uma coisa rapidinho. É rapidinho. Rapidíssimo. Uma vez eu perguntei pro Vitor, porque assim, Meu né? Deus, você viu que fez umas... Peraí, deixa eu falar. Uma vez eu perguntei pro Vitor, porque eu tinha 26 anos, quando a gente casou ele tinha 21. Então, irmãos, assim, eu tive acesso a várias coisas que ele não teve, né? Terminei minha faculdade, viajei para alguns lugares, fiz algumas coisas que ele não fez, porque ele era mais novo que eu, né? Lógico. E eu perguntei para ele um dia, falei assim, nossa, mas você não acha que você não aproveitou, assim, você não curtiu? Não que eu fui pra festa, balada, essas coisas, porque isso não é aproveitar a vida, tá? Isso é perder tempo. E eu nunca fiz isso, graças a Deus, assim, já fui algumas vezes numas baladas, mas isso é outra história para uma outra pregação. Confessar aqui meu pecado, né? Eu que vou pregar hoje. Tá bom, deixa eu só falar. O que você respondeu? Aí ele falou assim, se eu não aproveitei a vida, eu escolhi a melhor parte, eu casei logo para aproveitar bastante. Então, né? Esse é o testemunho dele, né?
Eu achando que ele tava assim, né? Nossa, ele não aproveitou, que ele casou muito novo, ele não viajou, não fez coisa solteira, essas coisas, ele tá aproveitando. Pega essa chave, aproveitar a vida é viver o propósito de Deus. Aleluia. Pegou? Amém, irmão? Forte mistério. É forte mistério. Rapidinho, nós precisamos terminar. Como administrar o dinheiro em um casamento? Ah, que bênção. Bem no Essa pergunta seminário também é de boa. casais. Bem no seminário de casais você vai aprender. Gosto muito de uma menina e oro por ela todos os dias. Glória, nossa, que oração fervorosa, filho. Oro por ela com H. Estar certo é melhor você fazer umas aulas de português primeiro. Como fazer para conhecer muito Primeiro natural. É brincadeira, irmãos. Leva pro coração, não. Como fazer para conhecer muito bem as pessoas com a pessoa com quem eu vou casar? Faça a corte. Amém? Se tiver no tempo, né? Na corte, né? Se tiver no tempo, Não sei quem fez a pergunta. você vai olhando. Gastar o tempo conversando para conhecer a pessoa em vez de gastar o tempo beijando ela. Então, esse é o objetivo da corte. Tenho 14 anos. Como resistir às tentações da carne para o assunto tratado? Vai orar e ler a Bíblia que Jesus te ajuda. Não, e outra coisa. Anda junto, anda de turma. Anda com a turma dos jovens, não fica sozinho. Porque crente sozinho é fácil de ser pego em tentação. Quando você anda de turma com a galera, é difícil, a galera não deixa você fazer coisa errada. A última, irmãos. A galera salva. Fala aí, pastorzão, como chegar na varoa depois de falar com a liderança dela? Meu irmão, chega, oi. O negócio tá forte aqui. Oi, tudo bem? Ó, eu vou te dar uma dica. Meu irmão, olha só. Hoje em dia é muito fácil. Você segue a pessoa no Instagram. Segue a pessoa no Você Instagram. curte as fotos dela. Curte as fotos dela. Curte os stories. Curte os stories. Manda uma mensagem no story dela. Fala, olha que bênção, um assunto aleatório. Daqui a pouco você tá conversando com ela. Pronto. Fechou. Só que aí a irmã tem que colaborar também. Então tem que conversar, puxar uma conversa. Faz amizade, irmãs. Vai por mim, faz amizade. Você não vai perder nada com isso. É amizade, ué. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Fechou. Quem ganhou a pulseira? A primeira, aquela pergunta lá. Ela pergunta que não Wellington? acontece pra Oi, você. Glória! Parabéns. Parabéns. Ele passou perto semana passada e hoje ele levou. Amém, irmãos?